em Gênesis, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso de número 63. Gênesis 24. Um dos textos mais conhecidos das Escrituras quando nós tratamos de casamento. Um dos textos mais lidos por ocasião dos enlaces matrimoniais, das cerimônias de casamento. Até porque o texto é permeado por romance. E dependendo da forma como você lê, parece que dá até para ter aquela sensação da fumacinha subindo, do estômago ficando embrulhado, da música tocando ao fundo. Estou falando de Isaac e Rebeca. E diz assim, o verso 63 do capítulo 24 de Gênesis. Saíra Isaac ao campo à tarde para orar. E levantando os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos, e vendo a Isaac, saltou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor. Então, ela tomou o véu e se cobriu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que fizera. Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te exaltar mais uma vez nesta noite, render a ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, dizer que tu és a razão de estarmos aqui, tu és o nosso motivo, Senhor. Ó Pai, obrigada por cada vida tão preciosa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Senhor, obrigado pela vida dessa igreja, desse ministério. Pai, por tudo que o Senhor tem feito neles e através deles. Obrigada, Senhor, por ver a ação da tua poderosa mão agindo neste lugar. Eu estou grata, Senhor, o nosso coração se enche de gratidão pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor, uma vez mais. E nessa hora, Senhor, em que nós abrimos a tua palavra santa, a minha oração é que o teu Espírito, que também é santo, possa se revelar a nós. Fala conosco, Senhor, trazendo cura, exortação, libertação, direção, entendimento. Pai, no nome de Jesus, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor trouxe aqui. Quanto a mim, Pai, eu confesso, mais uma vez, a minha completa dependência do Senhor para ministrar essa palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se sentar, querido? Certa vez uma moça, que era a moça ideal, ela já tinha uma idade boa para casar, ela já tinha um certo conhecimento, estudado um tanto bacana, dava orgulho para os pais, até que então ela decide que era hora de se casar. Mas morava numa cidade pequena, então ela começa a ver que na cidade já não haviam mais tão bons partidos para ela. Então ela faz um mapa das 5 cidades mais próximas da dela e começa a procurar esse então homem ideal. E ela, na primeira cidade, chega e tem notícia de que lá tinha um homem que era o homem ideal. Ele era bonito, a idade era boa, era crente, mas quando ela pergunta mais um pouco, ele não gostava muito de trabalhar. Era um homem um pouco enfraquecido, que ela foi pensando que ele ia se encostar nela, então ela decide que ele não era o homem ideal. Então ela vai para a próxima cidade, nessa ele encontra um que é muito trabalhador, que queria muito se casar, que tinha o desejo de ser pai de filhos, mas quando ela vê o homem, ela acha ele tão feio, que ela fala, não consigo. Desse jeito também, nem tanto, não dá, Senhor. E aí ela vai para a próxima cidade, e tinha esse que era lindo. E além de bonito, ele era trabalhador, queria ser pai, tinha todas as características que ela gostaria, mas quando ela foi saber, não era cristão, não servia a Deus, ela falou também, não dá para negociar. E quando ela já estava cansada, na última cidade, ela foi então saber que ali tinha o que era o homem ideal. E esse, por sua vez, era crente, era bonito aos olhos dela, era trabalhador, queria constituir família, estava à procura de uma mulher, mas eles não deram certo. Isso porque ele também estava atrás da mulher ideal. Eu comecei te contando essa história porque John Piper fala uma frase sobre casamento que eu gosto muito.
Ele fala que o maior desafio do casamento não é encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa no poder da pessoa perfeita, que é o próprio Cristo. E o desafio que eu quero propor para você, para vir comigo nessa noite, é o desafio de retirar pedras. Eu vou te contar uma história para que você entenda melhor o que eu estou dizendo. Certa vez uma família estava indo em direção a um destino onde eles comercializavam coisas, e aquela família vivia do pequeno comércio. Até que no caminho tinha uma pedra, que podia muito bem materializar aquela poesia. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aquela pedra estava ali há muitos anos. E eles ficaram sabendo que carros quebravam ali, animais que estavam circulando para levar o sustento para outra cidade quebravam suas pernas, motos furavam seus pneus, e com aquela família não foi diferente. Quando eles estavam passando, o carro quebra em cima da pedra. E a menininha da família, uma menina de aproximadamente 8 anos, fica muito entristecida com aquilo, porque ela já pensou lá na frente, ela pensou, se a gente não chega na cidade vizinha, nós não conseguimos vender a nossa mercadoria, se nós não vendemos, eu não tenho presente de Natal. E aquela menina, então, enquanto seu pai foi tentar encontrar pessoas para arrumar o carro, ela começou a cavar, com suas mãozinhas delicadas, um buraco, para que ela pudesse retirar a pedra. E a pedra estava bem profunda, mas aquela menina, em algumas horas de trabalho, acaba conseguindo fazer um buraco grande em volta da pedra. E quando já era permitido que a pedra rolasse, ela chama o seu pai e fala, pai, agora o senhor pode me ajudar? Eu já fiz o trabalho aqui, mas agora eu preciso que o senhor me empurre, me ajude a empurrar a pedra. O pai então chega e ajuda aquela menina a empurrar a pedra. E para surpresa dele, de todas as outras pessoas que estavam ali observando o desfecho daquela cena, tinha um saco de ouro grudado no fundo da pedra. Aquele saco tinha sido colocado pelo prefeito da cidade vizinha há muitos e muitos anos. E o objetivo dele era que a pessoa que retirasse aquela pedra, que há tanto tempo atrapalhava com que as pessoas chegassem, causava prejuízos, fosse recompensada. O que eu estou querendo te dizer é que tantas vezes, no meu e no seu casamento, na minha e na sua família, nós vamos nos acostumando com as pedras. E quando a gente vê, elas estão uma proporção tão grande, que é praticamente impossível que a gente possa, de forma solitária, tirá-las de lá. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que há recompensa quando nós nos dispomos a retirar as pedras que nos impedem de ter um casamento que cumpra o seu propósito aqui. Querido, o seu casamento e o meu existem para 2 propósitos principais. Nunca se esqueça disso. O primeiro deles é espelhar Deus. Você concorda comigo que espelho não mente? Amém? Se você olhar para um espelho, ele vai te revelar exatamente o que você é. Às vezes a gente acha que está abafando. Olha para o espelho, o cabelo está bagunçado, tem comida no meio do dente. O espelho vai revelar a verdade. Assim, o nosso casamento existe para espelhar a Deus. As pessoas, ao olhar para o nosso casamento, elas precisam ver Deus em nós. E a segunda função do casamento é espalhar Deus. Nada é tão missionário quanto um casamento bem-sucedido. Pessoas que vivem um casamento bem-sucedido não precisam pregar com palavras, porque a vida delas prega. Então o nosso casamento tem essas 2 funções, espelhar Deus e espalhar Deus. E para isso nós precisamos ter cuidado com as pedras. Foi exatamente por isso que eu li o texto de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca tinham tudo para ser aquele casamento que teve um grande final e viveram felizes para sempre. Essa frase de efeito que ao longo da história da humanidade tem selado novelas, fins de filmes e tantos outros enredos que a gente gosta de ver, uma vez que o futuro e que o final é feliz. Isaac e Rebeca tinham tudo para ser esse casal que terminava muito feliz porque eles começaram muito bem. Mas você vai ver comigo que a falta de cuidado com as pedras que apareceram no meio do caminho fizeram com que Isaac e Rebeca, apesar de terem tudo para terminar muito bem, terminaram mal, apesar de terem começado muito bem. Eu vou te contar por que eles começaram muito bem. Certamente você sabe, mas eu só quero te lembrar. Primeiro, Isaac era um partidão. Isaac era daqueles jovens que toda moça queria para casar. Toda sogra queria como genro. Isaac era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. Ele era o herdeiro de Abraão. E ainda hoje nós falamos o nome dos patriarcas. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então Isaac era um homem de Deus. O texto diz que ele estava a orar no campo. Isaac ora para se casar e há 20 anos ele orava para que Deus trouxesse a ele uma esposa. Ou seja, Isaac era um homem de Deus. Segunda coisa que faz Isaac um partido desejável é que ele era riquíssimo.
Isaac era o único herdeiro financeiro que tinha a herança do seu pai Abraão. Então, ele já não tinha esse problema, ele já ia casar, podendo dar estabilidade para sua família, segurança para sua esposa, futuro para os filhos. Isso fazia dele um excelente partido. Terceira coisa que fazia de Isaac um excelente partido é que ele era jovem. E, querido, você há de concordar comigo que poucas coisas são tão boas como a juventude. A juventude é um tempo maravilhoso. Tem coisas que a gente só faz quando a gente é jovem. Aqui, quando Isaac se casa, ele tem aproximadamente 40 anos. E aí você pensa, nossa, pastor, é jovem? Jovem é 20. Meu irmão, Isaac viveu 180. Então é a mesma coisa de nós que vivemos 80, casar com 20. Isaac era jovem, herdeiro de um futuro espiritual glorioso, herdeiro de uma herança gloriosa. E o texto ainda diz que Isaac era lindo, era um homem belo. Do outro lado temos Rebeca, que não era menos cheia de predicados. Rebeca era uma mulher linda. A história judaica afirma que ela era a segunda mulher mais bonita da história do judaísmo. Só perdeu para sua sogra Sara. E a terceira mulher mais bonita da história do judaísmo foi Esther. Então, Rebeca era lindíssima. Rebeca era uma moça obediente aos pais. Nós encontramos aqui, quando Rebeca foi identificada pelo servo de Abraão, que ela era uma moça obediente, ela era prestativa, ela era cuidadosa, ela era equilibrada. E ela foi escolhida por Deus para se casar com Isaac. Abraão não faz como a maioria dos pais hoje. Os pais hoje, quando os filhos vão se casar, falam, pode escolher, você que vai viver mesmo. O problema é seu. Não, Abraão era preocupado com Isaac. Ele escolhe o melhor dos seus servos, o mais experiente, para encontrar uma esposa para o seu filho, uma vez que ele entendia que ali onde eles estavam não tinha mulher que servisse ao Senhor e que fosse capaz de fazê-lo feliz na vida conjugal. Então, Rebeca foi uma mulher escolhida por Deus. Ela tinha todos os dotes, ela era prestativa, amável, decidida, recatada. E aí acontece o que todos nós sonhamos, foi amor à primeira vista. Isso aconteceu no texto que nós lemos. Isaac estava orando no campo, de repente ele levanta os olhos, vê uma caravana de camelos vindo, e aí então Rebeca vê Isaac, pergunta quem é aquele, o servo fala, aquele é o meu senhor. Isaac cobre o rosto, Rebeca corre o rosto com véu, vai ao encontro de Isaac. O texto diz que Isaac a amou e foi por ela consolado por ocasião da morte da sua mãe, Sara. Mas sabe onde eles falharam? Eles falharam exatamente porque eles permitiram que a sua família, o seu casamento, fosse ameaçado pelas imprudências. Ei, querido, essa ideia de ser feliz para sempre só é possível quando nós diariamente vamos tirando as pedras, não permitindo que as pequenas situações sejam deixadas para amanhã. Até porque a Bíblia nos assegura que vai ter um mal para amanhã. Não é assim que o texto diz? Basta ao dia o seu mal. O amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, resolve o mal de hoje, porque amanhã tem outro mal para você vencer. A Bíblia nos adverte com isso, mas o problema da nossa raça é que nós vamos acumulando males. E quando a gente vê o mal, já está enorme. É por isso que o que derruba casamento não é um problemão. Geralmente são pequenas pedras, que não vão sendo limpas no dia a dia. Só para título de informação, se divorciam hoje no Brasil 50% dos casais que se casam nos primeiros 10 anos. Ou seja, 50% dos casais que se casaram nos últimos 10 anos vão se divorciar por esses 10 anos seguintes. São 4 os principais motivos de divórcio no Brasil hoje. O primeiro é a tal incompatibilidade de gênios. Eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ele era assado. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Segundo motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil hoje, problemas ligados à sexualidade. A pornografia que entra, a promiscuidade digital, a homossexualidade, o adultério, problemas ligados à sexualidade. O terceiro motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil são problemas ligados a finanças. Casais que não planejam juntos e que cumprem aquele ditado antigo que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, né? E o quarto motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil hoje são os agregados. Sogra, menino, papagaio, cunhado, gente que se mete na relação e que acaba fazendo com que esse casamento sofra um desgaste e então acabe culminando no divórcio. Ou seja, nós temos uma realidade dura. E para acabar de completar, uma pesquisa recente da PUC do Rio Grande do Sul aqui revela que hoje 53% dos jovens brasileiros não querem se casar. Eles acham o casamento uma bobagem.
Eles acham a família uma coisa desnecessária. Eles querem conhecer o mundo, ser bem-sucedidos, realizar os seus próprios sonhos. Eles querem outras demandas. Eles não têm interesse no casamento. Mas eu quero te lembrar, querido, que o casamento foi criado por Deus no Éden e foi resgatado por Cristo na cruz do Calvário. Por que eu falo sobre esse tempo entre criação e resgate? Porque no meio disso nós tivemos queda. E enquanto havia queda, hoje houve bagunça do plano original de Deus, como tudo aquilo que se rebela contra Deus traz. Então é por isso que no Velho Testamento nós encontramos pessoas que tinham casamentos com mais de uma mulher, nós encontramos todo tipo de perversão, até que então Jesus vem e aí, ao morrer na cruz, ele resgata o plano original de Deus para mim e para o seu casamento. E esse plano, querido, me diz que não importa como o seu casamento começou, ele foi feito para terminar na eternidade. Eu vou repetir, não importa como ele começou. Porque muita gente dá essa desculpa. Sabe o que eu era muito novo quando eu casei? É por isso que não deu certo. Não, olha, eu casei para sair de casa e agora a gente não está dando certo. E aí tem pessoas que arrumam desculpas de como ele começou. Então quero te dizer que independente de como ele começou, ele foi feito para terminar na eternidade. Então eu quero te convidar para vir comigo, entendendo quais foram as imprudências que ameaçaram o casamento de Isaac e Rebeca e que são muito comuns ao meu e ao seu casamento, porque nós continuamos humanos, com os mesmos defeitos, falíveis, com os mesmos pecados. E o entendimento que eu gostaria que você tivesse nessa noite é que nosso maior desafio é ser a pessoa que nós gostaríamos de ter ao nosso lado. E não ficar procurando ideais. E ainda o entendimento de que a responsabilidade de retirar pedras começa na minha vida. Pastor, é porque você não conhece o meu marido. Você não sabe como ele é. Querida, eu não conheço, mas Deus conhece. E não há impossíveis para o Senhor. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O casamento é plano dEle. E Ele tem interesse que você faça com que esse casamento cumpra o seu propósito de espelhar e espalhá-lo, fazendo com que ele o glorifique. O casamento tem essas duas missões: glorificar a Deus e trazer a sua alegria. Primeira coisa que eu aprendo com Isaac e Rebeca, a primeira imprudência que ameaça essa família é a falta de transparência. Você pode dizer comigo, falta de transparência? Isaac imita o erro do seu pai Abraão. Se você ler o capítulo 26, você vai ver que houve fome na terra de Gerar. Houve fome na terra, Isaac foi para Gerar. E lá, ele queria ir, na verdade, para o Egito. Deus fala, Isaac, você não vai para o Egito, fica aqui, porque aqui eu vou te fazer prosperar, eu vou te abençoar. Mas lá, Isaac, com medo, porque Rebeca era muito bonita, imita o erro do seu pai e mente, falando que Rebeca não era sua esposa, mas sua irmã. E aí, querido, começa todo o problema na vida desse casal. Porque onde entra a falta de transparência, entram 3 sentimentos que são altamente destrutivos em todas as relações. O primeiro deles é a mentira. Quando a mentira é estabelecida no relacionamento, nós temos um problema muito grande. Não só porque a mentira é o único pecado para o qual a Bíblia atribui paternidade. O pai da mentira é o diabo. E, por outro lado, nós temos o nosso Jesus se revelando como Cristo, que é o caminho, que é a verdade. Então, quando a mentira entra, há uma entrada de tudo aquilo que contraria o projeto de Deus para as nossas relações. Isaac mente. E quando ele mente, ele quebra a confiança de Rebeca, ele fracassa na área moral, ele falta com transparência. E aí, ele faz uma coisa que ele nunca mais consegue restaurar. Você vai ver isso. Rebeca se sente altamente fragilizada, porque à medida que ele não a assume como mulher na presença dos outros, ele continuava querendo que ela fosse sua mulher dentro do quarto. Você entende o que eu estou dizendo? Ei, marido, quando a mulher não se sente protegida, cuidada, amparada por aquele a quem Deus deu essas funções, e esse é o seu papel. Daqui a pouco eu vou falar específico para as mulheres. A gente começa a ter um ruimento das coisas que eram antes estáveis, porque a mulher, ela tem o péssimo hábito de ser magoada. Ela cria raiz de amargura, a mulher não esquece. Eu falo para o meu esposo, em 10 anos trabalhando com casais, que quando é a mulher que desiste do casamento, a gente precisa de um milagre. Porque quando a mulher fala que quer desistir, ela já pensou em todas as possibilidades. Na verdade, ela já está vivendo esse divórcio há meses.
Ela já está imaginando como vai ser, o que ela vai falar, quais são os argumentos que ela vai utilizar, quais são as desculpas porque ela vai dar para os filhos, onde ela vai morar. A mulher, ela faz de uma forma terrível. E aí, minha irmã, em nome de Jesus, entenda algo. Lá no Éden, Satanás começa mentindo para Eva. E ainda hoje ele mente para você. É por isso que nós somos vulneráveis e nós precisamos daquele que é o cabeça, a estrutura, o equilíbrio do lar, que são os nossos maridos. Quando Deus vai organizar o mundo pós-queda, Ele olha para a serpente e fala, porém, inimizade entre ti e a mulher. É por isso que Satanás tem como alvo principal a nossa fragilidade emocional como mulheres. Rebeca não supera essa mentira. Rebeca se sente frágil. E Isaac age de forma covarde. Ele mente. Isaac mente por medo, por egoísmo. E é assim que ele se fala. Ele fala para as pessoas, olha, eu não disse que ela era minha irmã. Quando os homens vêm falar para ele, você está maluco? Por que você não disse que ela era sua esposa? Facilmente um de nós seria tomado por mulher e a gente ia arrumar um problemão. E Isaac fala, olha, eu tive medo. Ela é tão bonita que eu tive medo. Querido, sabe qual é o problema do medo? É que o medo não é um sentimento. A Bíblia fala que o medo é um espírito. Há um espírito de medo. É por isso que aquilo que vence o medo é o amor. Senão, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Isaac age com medo. Expõe aquela que ele deveria proteger. Joga aquela que ele deveria poupar. Coloca para todo mundo ver aquela que era para ser só dele. Isaac não age com transparência, ele mente. Ele age com medo. E ele age com egoísmo. Isaac pensa só nele. Não, eu preciso me defender. Agora o que vai acontecer com Rebeca eu não estou me importando muito. Querido, numa relação onde nós dois somos uma só carne. A relação do casamento, ela é algo tão espiritual, que espelha tanto a vontade de Deus, é a relação que Cristo tem com a sua noiva. Que a Bíblia diz, falando do homem, ele fala, ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Quando a Bíblia está falando sobre isso, ela está falando da relação de casamento. De um homem que cuida dele, e assim ele precisa cuidar da mulher. Isaac age com egoísmo, ele pensa nele. Ele não consegue perceber o que aquilo poderia ter de desdobramento. Isaac não se lembra que ele não era mais só dele, que agora tudo que ele tinha era também da sua esposa. E aí ele queria continuar acariciando Rebeca no recesso do quarto, mas nega o casamento em público, porque a covardia de Isaac se mostra maior do que o seu amor. Ei, marido, entenda algo em nome de Jesus. A sua mulher só entende uma linguagem de amor, que é a linguagem do afeto. A mulher nunca vai se sentir amada se ela não for cuidada, acariciada, mimada, protegida. Todos os hadas que você puder imaginar. Em contrapartida, minha irmã, o seu marido só entende uma linguagem de amor, que é a linguagem da honra. Um homem que não se sente honrado na sua casa, não se sente amado. Quando eu falo de honra, eu falo de respeito. Eu falo do entendimento que a mulher, quem deve criar no recôndito do lar, de que aquele homem é o cabeça, de que ele é o varão. Sabe, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E eu louvo a Deus por como a minha mãe fez isso com excelência. Na minha casa, eu só tenho um irmão, um pouco mais novo que eu. Mas a minha mãe nos ensinava que quem mandava na casa era o meu pai. Então, a gente sabia que quando meu pai chegasse, era ele quem dava todas as ordens. Até hoje, na casa dos meus pais, meu pai é um homem extremamente tranquilo, extremamente dado a relacionamentos, que nunca nos cobra isso. Mas meu irmão e eu fomos ensinados que quando ele está, ele manda. Então, até hoje, se ele está em casa, é ele quem decide o que nós vamos assistir na televisão. Hoje eu vejo menino de 2 anos sendo tirano em casa. É ele quem manda. É ele quem organiza a casa, é ele quem dá a ordem, ele bate na cara do pai. E a gente vai criando uma quebra de princípios que é totalmente assistida pela mãe, porque quem ensina filho a honrar pai é você, minha irmã. E eu falo muito isso com meu esposo. Eu me vejo nesse desafio diário e de inculcar na cabeça das minhas crianças. Então elas falam assim, mamãe, você manda em um pouco de coisa, né? Mas o papai manda em tudo. Eu falo, o papai manda em tudo. Quando ele está aqui, ele manda em tudo. E como é precioso poder dizer isso. Como é precioso poder dizer, pergunta ao seu pai. Vai ver o que seu pai decide, filha? Não é a mamãe quem decide isso, é ele quem decide. Quando nós fazemos isso, nós estamos protegidas, minhas irmãs. Honre o seu marido.
A primeira imprudência que ameaça o casamento de Isaac e Rebeca foi exatamente a falta de transparência, refletida através do medo, da mentira e do egoísmo. A segunda imprudência que ameaça o casamento de Isaac e Rebeca e que fez aquilo que podia ter sido muito bem terminar mal, foi a falta de comunicação entre o casal. Diga comigo, falta de comunicação. Se você ler o texto, você vai encontrar Rebeca um pouco mais à frente, escutando as conversas do seu marido por trás da porta. A comunicação de Isaac e Rebeca nunca mais foi a mesma, desde o episódio que Isaac mente que ela era sua irmã, quando ela era sua mulher. Eles nunca mais conversaram como marido e mulher. E querida, é preciso que você entenda que todo problema começa por um problema de comunicação. Todo problema vai ter a sua raiz uma falta de entendimento. E aí eu quero fazer um parênteses para que você entenda algo. Homem e mulher se comunicam de forma diferente, porque isso começa na nossa fisiologia. Nós, mulheres, temos mais massa cinzenta no cérebro. Isso faz com que a maioria das nossas conexões nervosas, das sinapses cerebrais, aconteçam do lado direito do cérebro. Isso dá a nós, mulheres, não é que a gente é melhor, a gente é diferente, entenda algo. Isso faz com que nós, mulheres, consigamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque as nossas sinapses são mais rápidas. É por isso que a gente consegue conversar no telefone, segurar um menino, mexer a panela de arroz, jogar um negócio no lixo e saber que o marido está conversando na sala ao lado. O homem tem menos massa cinzenta e a maioria das conexões acontecendo do lado esquerdo do cérebro. Pastor Cláudio Duarte fala isso de caixa do nada. Ele fala que o homem faz uma coisa de cada vez e ainda esquece o que está fazendo. Não é porque ele é ruim, é porque nós somos diferentes. O homem, ele fixa a atenção em uma coisa. Por isso, minha irmã, que você não conversa com seu marido o problemão do dia assim que ele chega em casa. Porque quando ele chegou em casa, ele está lá de corpo presente, mas a cabeça dele ainda está na última coisa que ele viveu no trabalho, na última conversa que ele teve. Então ele dá um tempo para entender que ele agora mudou de lugar. Mulheres sábias dão um tempo para o seu marido. Eu estou falando, mas isso é sério. Elas dão um tempo para o marido entender, porque tem mulher que o marido abre a porta. Sabia que isso aconteceu hoje a gente tem isso para resolver, tem essa coisa para pagar, o menino fez isso. O homem não conseguiu absorver ainda, ele ainda está focado em como é que ele vai resolver o que o patrão dele pediu quando ele saiu do trabalho. Então ele precisa de um tempo para entender as coisas, isso nos faz diferentes. Só para você ter noção de como isso é sério, quando uma mulher está grávida de uma menina, o primeiro músculo que se desenvolve é o músculo da língua. Nós, mulheres, conseguimos falar 250 palavras por minuto. Eu acho que eu consigo umas 300. Enquanto o homem fala 175. Nós nos comunicamos por necessidades distintas. A mulher, enquanto ela se comunica, ela se relaciona, ou seja, ela coloca emoção na carga da fala. É por isso que você vai perguntar para sua esposa, e aí, como é que foi o dia? Ela vai te contar nos detalhes. Ah, não foi bom não, porque quando eu acordei, eu vi que eu estava com dor de cabeça, e eu fui achar, o remédio não tinha, e aí eu levantei, e aí eu fui chamada na escola do seu filho, e chegou lá, você não tinha colocado gasolina no seu carro, eu fui ficando nervosa, e fui sair, e esbarrei no motoqueiro, o motoqueiro me xingou no trânsito, e ela vai se relacionando à medida que ela se comunica. O seu marido, mulher, ele usa a comunicação para emitir um recado. Como é que foi o dia? Foi bom. Na cabeça do homem, se tivesse algo que tirasse o bom, ele te falaria. Mas como não tem nada que tira do bom, fique feliz com a resposta dele. Nós nos comunicamos de forma diferente. É por isso que o relacionamento entre dois cristãos é indesculpável quando não dá certo, porque nós olhamos para um mesmo manual. E o manual de fé e prática nos ensina a nos comunicar. É por isso que Tiago fala, todo homem, porém, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, independente da diferença que nós temos de homens e mulheres, elas precisam ser respeitadas, e quando há amor, há respeito na diferença. A verdade, varão, é que a sua mulher não quer só ser escutada, ela quer ser ouvida. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Escutar é biológico. Se você tem ouvido e ele funciona, você escuta.
Você está ouvindo o que eu estou dizendo? O choro de uma criança, alguém que está conversando do seu lado. Ouvir implica em disponibilidade para o outro. Quantas vezes nós escutamos muitas coisas, mas ouvimos pouco? Porque a gente está ouvindo enquanto a gente está mexendo no celular, a gente está ouvindo enquanto a gente está fazendo várias outras coisas, a gente tem uma competição de estímulos. E aí a gente não se encontra no meio dessa bagunça de comunicação. Quando a comunicação é perdida, nós temos um casamento que tem uma pedra grande para ser reavista. Na era da comunicação veloz, na época em que tudo acontece muito rápido e que a gente não tem tempo. Tem uma frase que fala que em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor. E é mesmo. Porque a gente não tem tudo, se resolve no WhatsApp. Até as brigas, os casais brigam por WhatsApp. Meu esposo e eu já pastoreamos casais que tinham brigas assim de anos, guardadas no WhatsApp, printadas, em modo, não, peraí, eu guardei essa conversa. Eu falei, como é que é? Eu guardei essa conversa. Como anda a comunicação na sua casa, querido? Vocês conversam sobre tudo, marido? Você sabe qual é o gosto da sua mulher, se ela continua preferindo macarrão ou se ela tem preferido lasanha? Você sabe como ela está hoje? Quais são os medos da alma dela? Mulher, você conhece as necessidades do seu marido. Você é a melhor amiga que ele tem, aquela que se preocupa com as demandas dele, que ora por ele, que o ouve. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a nossa geração é especialista. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Em colocar no altar das coisas urgentes aquilo que é importante. Eu vou te explicar. Nós perdemos a noção do que é importante. E aí, a gente está tão concentrado nas coisas urgentes. E para você, urgente é trabalhar mais, para ganhar um pouco mais. Mas importante mesmo, meu irmão, é sentar com a sua esposa para saber como está a alma dela. Às vezes você, mulher, acha que urgente é se adequar e fazer mais, e preparar mais, e se organizar melhor para conseguir ganhar um pouco mais. E o importante mesmo é conhecer as angústias do coração do seu marido, olhando nos olhos dele. A nossa geração tem sacrificado no altar das coisas importantes aquilo que é urgente. E a comunicação é a porta de entrada para isso. Isaac não percebeu que isso estava acontecendo. Nós encontramos Isaac nenhuma vez, nenhuma só, chamando Rebeca e falando, vem cá, Rebeca, eu quero orar com você. Rebeca, vem aqui, vamos ver o que Deus tem para nós nesse tempo. Rebeca, vem aqui, eu quero te pedir perdão. Eu fiquei com medo ali, eu errei. Vamos resolver as coisas, eu não quero ser egoísta. Deus me deu você depois de 20 anos orando. Como anda a comunicação na sua casa? Você conhece o seu cônjuge? Sabe, um dos índices de divórcio mais assustadores que nós temos acontece no que a psicologia chama de síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa. O índice de divórcio na terceira idade tem assustado os especialistas. Casais que se divorciam depois dos 60 anos, depois de 40 anos de casado, 45 anos de casado, partem para a vida solitária novamente porque percebem que não tem mais pontos em comum. Eles vão fazendo o único ponto comum, a relação dos filhos. E aí o único assunto deles é o filho. O casal não tem tempo, não sai junto. Não sai para comer um sanduíche na esquina. Não sai para tomar um café colonial naquele hotel que eu estou. Gente, que negócio incrível aquilo, hein? Que bênção. No céu vai ter um café colonial daquele, eu acho. E nós precisamos investir momentos a sós. Conversar, olhar nos olhos, desligar celular, porque senão quando os filhos saem, quer seja para estudar, quer seja para se casar, o casal não tem mais assunto. E quando acaba a comunicação, acaba a relação. A relação, o relacionamento vem do verbo relar, que fala de desgaste. Sabe quando uma mulher rala um queijo? A palavra relar dá origem à palavra relacionamento, que dá a ideia de algo que se desgasta de tanto estar perto, como o ralador está próximo do queijo. A comunicação dentro do seu relacionamento, querido. Você conhece aquilo que o seu cônjuge fala só de olhar para ele? Você tem investido tempo em ouvir as demandas do seu marido, da sua esposa? Isaac e Rebeca quebraram isso. E esse casal que começa de forma tão bonita, agora chega a velhice sem intimidade, sem comunhão, sem diálogo. Rebeca escutando o que o marido conversava atrás da porta. Isaac não compartilhava com a sua esposa os desejos do seu coração. Havia um silêncio assustador entre eles, porque eles não confiavam mais um no outro. Quando não há comunicação, não há confiança.
quando não há comunicação eficaz, quebra-se os princípios de amizade conjugal. Amizade conjugal, que ele tem 3 princípios: vulnerabilidade, transparência e intimidade. Coisas que, à luz das Escrituras, só o meu cônjuge tem autoridade para suprir em mim. Mas quando não há confiança, não há amizade conjugal. Sem amizade conjugal não há transparência, ou seja, eu não falo a verdade, eu não ajo com verdade, eu não emito verdades. Sem amizade conjugal não há vulnerabilidade. A ideia de vulnerabilidade é como você quando dorme ao lado de alguém. Ninguém é tão vulnerável como quando está dormindo, um sono profundo. Então, a ideia do casamento é que o outro sabe tanto de mim que eu estou vulnerável, aberto. E isso é o que Deus tem para o casamento, mas quando falta confiança, falta amizade conjugal. Quando não há amizade conjugal, não há comunicação eficaz. E quando não há comunicação eficaz, há uma porta de entrada para Satanás. A primeira imprudência que ameaçou Isaac e Rebeca foi a falta de transparência, revelada pela mentira, pelo egoísmo e pelo medo. A segunda situação que ameaçou o casamento de Isaac e Rebeca foi a falta de comunicação, que trouxe como consequência a quebra da confiança. A terceira coisa que ameaça Isaac e Rebeca foi a falta de sabedoria na criação dos filhos. Diz comigo, falta de sabedoria. Quem tem filhos aqui? Oh, glória a Deus, quase todo mundo, que bênção. Querido, sabedoria nada mais é do que a correta aplicação do conhecimento. Nós vivemos uma época do conhecimento muito rápido. Se você quiser tornar um especialista em qualquer coisa, você chega na sua casa, entra no Dr. Google, coloca o assunto que você quiser e muito rapidamente as maiores informações mundiais sobre aquele assunto estão ao teclado dos seus dedos. Ou seja, a comunicação no nosso tempo é muito rápida, nós temos um acesso muito facilitado a ela. Mas sabedoria é algo completamente diferente, porque tem como fonte o próprio Deus. A sabedoria vem de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a única oração para a qual Deus nunca vai dizer não é quando vocês pedem sabedoria. Não é assim que o texto diz? Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, Deus nunca responde não quando você pede sabedoria para Ele, para lidar com determinados assuntos. E sabedoria nada mais é do que a correta aplicação do conhecimento. Lembra de Salomão? Por ocasião daquelas 2 mães que estavam brigando ali por um bebê. E Salomão usa não só a informação, mas ele age com sabedoria. Ele tem um start ali. As mulheres brigando, é meu filho, não é meu, o outro morreu e esse é meu. E Salomão fala, não, simples, eu vou dividir ao meio, metade para você, metade para outra. E aí, a mãe que não era verdadeira, olha e fala, tá bom, pode dividir. Mas a mãe verdadeira, ela olha e fala, não, dá para ela. Naquele momento, Salomão fala, essa aí prefere dar o filho para outra, ficar sem ele, mas mantê-lo vivo. Só uma mãe verdadeira tem esse conceito de amor. Então Salomão agia com sabedoria e foi o homem mais sábio que já pisou aqui, exatamente porque buscava isso no Senhor, no próprio Deus. Sabe o que é curioso na vida de Isaac e Rebeca? Eles oraram 20 anos para terem filhos, isso mesmo. Rebeca, assim como sua sogra Sara, era estéril, não podia gerar. E durante 20 anos eles oraram para que o Senhor desse a eles filhos. E aí Rebeca é engravida e Deus dá a ela uma gestação gemelar, gêmeos. Dentro dela estavam estavam Esaú e Jacó. Mas Isaac e Rebeca falham na criação dos filhos. Para começar, um preferia um filho, o outro preferia outro. Enquanto Esaú era o preferido de Isaac, Jacó era o preferido de Rebeca. E eles começam a nutrir nos filhos disputa, ciúmes, rivalidade, contenda. Ei, querido, em nome de Jesus, se você tem mais de um filho, nunca compare os seus filhos. O comparativo é adoecedor. Nada pode adoecer tanto a alma da nossa geração que já está pirada sozinha. Se você for falar sobre os nossos adolescentes hoje são o maior desafio, não só para a igreja, mas para a sociedade. E isso não é de se espantar, porque a palavra adolescência é nova, ela existe há pouco mais de 100 anos. Até 100 anos atrás nem existia adolescência, da infância passava-se para a vida adulta. As mulheres se casavam entre 13 e 14 anos e já iam ter os seus filhos. Os homens também muito cedo já iam trabalhar, mas hoje a adolescência é um período, só para você ter uma ideia. Desde que eu me formei em psicologia até hoje, eu não vou nem contar quantos anos tem para você não calcular a minha idade. Estou brincando.
Não tenho problema com a idade, mas eu me formei muito nova. Mas desde que eu me formei em psicologia para cá, a idade de início da adolescência já mudou 3 vezes. Quando eu entrei na faculdade, falava-se de adolescência a partir dos 13 anos. Quando eu estava me formando, falava-se de início da adolescência aos 11, 10 e meio, 11. Hoje, 9 anos já é pré-adolescente. A única coisa que nós sabemos sobre a adolescência de forma certeira é que ela é um período compreendido entre uma fase de estabilidade biológica, maturidade biológica, ou seja, o indivíduo, geralmente se for menina, já passou pela menarca, que é a primeira menstruação, se ela quiser pode até ter filhos, mas uma imaturidade emocional, não há emoções estáveis na adolescência. E sabe qual é o problema aqui, meu irmão? Entenda isso em nome de Jesus. Na adolescência, os nossos filhos criam vínculos de forma muito diferente da forma como eles os criam na infância. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo aqui, mas no nosso seminário de pais a gente fala sobre todas essas questões de criação de filhos. Mas é o seguinte, na infância funciona a mensagem que o indivíduo recebe no núcleo familiar. Então sua filha chega em casa e fala, mamãe, fulaninho me chamou de feia. E você vai falar, que é isso, minha filha? Você não é feia, você é linda. Você é a menina mais linda do mundo, você parece a Cinderela. Estou vendo a coroa na sua cabeça. Isso vai funcionar, porque a criança absorve o conteúdo emocional no lar. Na adolescência, não. A adolescência, o adolescente precisa dos conteúdos do grupo, da afirmação do grupo, para se sustentar como indivíduo. E aí, se eu falho na primeira infância dos meus filhos em construir essa ponte que vai me dar um terreno estável na adolescência, eu não consigo alcançar o coração desse adolescente. É por isso que a gente vê dentro das nossas igrejas uma geração de pais desesperados. Pastora, fala com meu filho, para você ele vai se abrir, mas comigo ele não fala. Ele fica com a porta fechada. E a minha primeira pergunta é, como foi o seu relacionamento na infância com esse filho? Porque agora nós vamos ter que resgatar algo que talvez não tenha sido construído. E aí, minha irmã, nós entendemos que uma das máximas da nossa geração pós-moderna, que é o ativismo, que é a ideia da mulher saindo de casa para fazer várias coisas, suprir várias tarefas, e ainda assim tem a sensação que as 24 horas do dia não são suficientes, é uma das estratégias do inferno contra a família. Porque você, mulher, se desapega daquilo que você não cuida. Eu vou repetir. Nós nos desapegamos do que nós não cuidamos. E quando a gente para de cuidar da nossa casa, de ter tempo para investir ali, para mentorear filhos, nós vivemos na época do tal tempo de qualidade, amém? É muito importante o tempo de qualidade, porque não adianta você estar o tempo todo em casa, mas estar fazendo várias coisas. Mas para mentorear filhos, que é aquilo que a Bíblia requer de nós também precisamos de quantidade de tempo. Principalmente quando eles são crianças. Crianças aprendem por repetição. E não tem como eu repetir se eu não consigo contextualizar aquilo que o meu filho está pensando agora, como ele está se sentindo hoje, como cada filho tem uma demanda. Nós temos 3 filhos, eu disse a vocês. A diferença entre as nossas 2 mais velhas é de 1 ano e 4 meses somente. Elas são parecidas fisicamente, são muito amigas, mas como elas são diferentes. A minha mais velha é uma doçura em pessoa, é uma menina crente. Ela é pentecostal, sabe? Ela é aquela moça, aquela menina que te constrange, do tanto que ela ama. Ela é amor puro, ela é doadora, ela é prestativa. Ela é altamente resignada. Qualquer coisa para ela tá bom. Ela se conforma com as coisas de uma forma muito fácil. Já a minha do meio, a Leonora, eu estava compartilhando hoje com a Débora que ela contraria todas as minhas teorias psicológicas. Tudo que funcionou com o filho dos outros não dá certo com ela. Ela é uma criança inteligentíssima. Ela fala 3 idiomas. Como ela fala português, inglês e espanhol. O inglês aprendeu na escola, o espanhol aprendeu com desenho. Fala com fluência. Teve que pular uma série na escola, hoje está com 6 anos. Ela é uma criança que ela precisa ser convencida o tempo todo. Eu preciso estar sempre sabendo, porque ela sabe de tudo. E tudo que ela pergunta, eu falo, o que é isso aqui? Eu falo, é uma arvorezinha de plástico. Ela fala, não, não é não. Eu falo, não é não, Leonora, então é o quê? Esses dias ela chegou lá em casa e falou assim, mamãe, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, fala, filha. Ela falou, eu decidi a partir de agora que eu quero adorar Maria. Eu falei, você quer o quê? Ela falou, eu quero adorar Maria. Eu falei, mesmo, filha? Que legal, por quê? Ela, mamãe, ela é muito poderosa. Sabe, teve uma festa na minha escola, no aniversário da minha amiga, e na hora do parabéns, a mamãe Naela contou
que ela não ia nascer a minha amiga, ela ia morrer. E aí ia morrer ela e a minha amiga. Mas bem na hora que ela ia morrer, a Maria entrou lá no hospital, mamãe. E ela entrou com uma luz muito grande, e ela mudou tudo. E mamãe, ela é muito poderosa, eu quero adorar ela. E agora também eu não quero cantar aquela música que a gente canta, não. Como é que a gente canta depois dos parabéns? Que o Senhor te abençoe. Ela falou, não. Agora eu quero cantar a outra música. Eu quero cantar com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção de Maria e a bênção de Deus. Eu falei, filha? Que legal. Aí eu me sentei com ela de uma forma, parei tudo. Eu fui explicar para ela quem era Maria, quem ela foi, qual a sua importância no Evangelho, qual a sua relevância. Li para ela o Cântico de Maria, como ela foi uma moça obediente, como ela foi diferente do seu tempo, como de fato ela foi especial, mas como ela não tinha condições de nos auxiliar ainda hoje. Então ela não podia fazer essas coisas que só Jesus pode fazer, enfim. E ela prestou atenção durante 40 minutos olhando nos meus olhos. Quando eu terminei, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, eu não entendi nada, você pode chamar o papai para me explicar melhor? Eu falei, eu posso, filha. Eu posso sim. Elas são muito diferentes. Sabe, enquanto a minha mais velha, ela é toda dócil e um pouco até insegura. Então ela põe uma roupa e fala, mamãe, você acha que eu fiquei bonita? O papai vai achar, o vovô vai gostar de mim, o titio vai gostar? A Leonora põe uma roupa, olha no espelho e fala, nossa, mamãe, eu sou bonita demais. Ninguém é mais bonito que eu, mamãe. E eu fico pensando, como eu preciso manusear essas duas flechas que o Senhor me deu para acertar alvos específicos, mas tão diferentes. Os nossos filhos são flechas. E nenhum arqueiro atinge uma flecha para trás. E nenhum arqueiro mira uma flecha para trás. A ideia da flecha é que ela vai adiante, ela vai além de mim. E para que eu a arremesse, eu preciso conhecê-la. Sou eu quem preciso investir tempo conhecendo o meu filho, olhando nos olhos dele, sabendo quais são as suas demandas, conhecendo as suas angústias. E ainda assim é difícil. Filho precisa de muito menos do que a gente acha que eles precisam. Dá para criar filhos sem um tanto de coisa que às vezes a gente coloca como hierarquia para poder criar filhos. Mas sem uma coisa, quem não tem não devia criar filhos, paciência. Sem paciência é impossível construí-los. E a ideia de construção que a Bíblia nos dá é de fato de que alguém que está construindo algo. Eu estou construindo filhos. Isaac e Rebeca não tiveram sabedoria para criar os filhos. Lembra lá em Peniel, quando o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, e a gente entende que Jacó era enganador. Mas a gente vai compreender que Jacó aprendeu a ser enganador dentro de casa, com a própria mãe. Foi vendo Rebeca enganar o seu pai que Jacó absorve o engano. Rebeca aprende a ser enganador com o próprio marido, quando ele vê ele enganando com medo de morrer. Isaac aprende a enganar com o pai, que mente falando que a mãe não era. Você entende como é sério aquilo que eu me responsabilizo por transferir na vida do meu filho, hein, querido? Isaac e Rebeca falham. E daqui a pouco eu vou te contar como isso foi danoso ao longo de tanto tempo. Eles não tiveram sabedoria para criar os filhos. Como andam os seus filhos? Como andam os relacionamentos de vocês com eles? Sabe, o desafio de criar filhos é aquilo que não nos permite falhar no entendimento de que nós precisamos passar o bastão do amor a Cristo e a sua igreja para a próxima geração. E somos nós quem precisamos fazer isso. Sabe, eu tenho chega um frio na espinha quando eu vejo uma mulher crente falando que filho dá tanto trabalho, que ela não quer ter filho mais, que depois que ela teve filho, tudo mudou, o corpo ficou ruim, ela não tem tempo para nada. Certa vez nós fomos conversar com um muçulmano, meu esposo e eu, e ele falou assim conosco, sabe qual a principal diferença da religião de vocês para a nossa? É que a nossa religião é prática. Tudo na nossa vida existe para servir a nossa religião. Nós nos organizamos de forma a servir a lá. E é por isso que as nossas mulheres têm entre 12 a 14 filhos em média por família. Porque nós queremos dominar o mundo. E não tem outra forma de dominar o mundo senão criando pequenos muçulmanos. Ei, querido, isso é tão sério que países como a França, em menos de 13 anos, serão 100% muçulmanos. Aí vem a cristã. Não, é tão difícil ter filho, uma preguiça que eu tenho. Não, é tão difícil, minha mãe não mora perto, não tem ninguém para me ajudar, meu marido não ajuda. Ei, querido, em nome de Jesus,
O nosso desafio não é pensar no mundo melhor para os nossos filhos. É pensar em criar filhos melhores para o mundo. Filhos que sirvam a Deus, que amam a Jesus, que têm paixão pela sua igreja, que vão ser mentoreados, que amam a casa de Deus. Só assim nós não falharemos em cumprir o nosso papel. Ei, há 2019 anos da história de igreja, pessoas não falharam em passar o amor a Cristo e a sua igreja até nós. E nós não podemos falhar. Isaac e Rebeca falharam porque não tiveram sabedoria para criar filhos. Eu te disse que a primeira imprudência que ameaçou esse casal foi a falta de transparência, espelhada através do egoísmo, do medo e da mentira. Eu te disse que a segunda pedra que atrapalhou a vida de Isaac e Rebeca e fez com que um casamento que tinha tudo para começar bem terminasse muito mal foi a falta de comunicação que quebra a confiança. A terceira imprudência que ameaça esse casal e que faz com que eles colham frutos terríveis foi a falta de sabedoria na criação dos filhos. E a quarta e última imprudência que ameaça Isaac e Rebeca, de uma forma que o que tinha tudo para terminar muito bem, porque começou muito bem, não foi assim, foi a falta do temor a Deus na tomada de decisões. Você pode dizer comigo, falta de temor? Rebeca chegou num nível tão grande de afastamento de Deus, que no capítulo 27, verso 13, depois você pode conferir isso na sua casa, ela acha que ela tinha o direito até de escolher sobre quem Deus colocaria a maldição. Quando ela manda Jacó trocar a roupa e ocupar o lugar do irmão para receber a bênção do direito de primogenitura, no verso 13 do capítulo 27, ela fala assim, que venha sobre mim a consequência desse dano. Ela perdeu tanto a falta de temor a Deus, que ela achava que ela podia até escolher sobre quem cairia a demanda da maldição de Deus. A atitude pecaminosa de Isaac. Isaac peca contra Deus quando ele inverte o projeto original de Deus para a transferência da bênção. Mas Rebeca peca contra Deus porque ela inverte o que a teologia tem duas vertentes de estudo. Uma se chama monergismo, onde Deus está no centro das ações soberanas, e pessoas monergistas entendem que Deus não é um velho cansado, sentado numa cadeira de balanço, observando o caos da história. Não. O monergismo entende que Deus continua absolutamente no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no comando de todas as coisas. Um Deus soberano que escreve a história, que tem o domínio de todas as coisas, que nunca perde o controle. Mas Rebeca cai no que a gente chama na teologia de sinergismo, que coloca o homem no centro das atenções. O homem como sendo o seu Deus. Isso é um dos grandes riscos que a igreja moderna vem sofrendo. Essa máxima já existia desde o iluminismo, onde o homem queria ser o centro. E hoje, quantas vezes os nossos altares são ocupados por pessoas que chegam aqui para passar mensagens onde o homem é o centro. E aí você consegue, porque você é bom demais, porque Deus vai fazer tudo que você deseja, porque você pensa e Deus executa. E aí ele inverte o valor, porque aí Deus começa a ser servo do homem. E não o contrário. Rebeca faz assim. Ela brinca de Deus. Ela perde o temor a Deus, ela se afasta da vontade de Deus, ela tenta dar uma mãozinha para Deus e usa de traição, usa de mentira. Ela já estava fraca espiritualmente porque ela não tinha cobertura do marido, ela não tinha oração do marido, ela não tinha a comunicação com o marido, ela já estava fraca. Então ela começa a duvidar do cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Jacó. Porque assim como Deus tinha promessas a Esaú, Ele já tinha feito para Jacó. Mas como Jacó era o seu predileto, ela passa a inverter as coisas. Ei, querido, você e a sua casa tem temor a Deus para tomar decisões, das menores às maiores. A sua casa é um lugar que atrai a presença de Deus. Como que eu posso fazer isso, pastora Sara? De tantas formas. Nós atraímos a presença de Deus no nosso lar quando a gente coloca um louvor no meio do dia, quando a gente escreve Jesus te ama, quando a gente permite que os nossos filhos vejam a gente orando e a gente os convida para orar no culto doméstico. A gente atrai a presença de Deus no lar quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ora antes de tomar uma decisão, ora antes de fazer uma viagem, pergunta se é da vontade do Senhor mudar de emprego. Isaac e Rebeca falham porque falta temor no cumprimento das decisões. E aí, sabe o que aconteceu? Rebeca instiga o seu filho a mentir, a enganar, a trair. E Rebeca promove uma tristeza dentro do seu lar. Isaac e Rebeca perdem os 2 filhos no mesmo dia,
Porque Esaú começa a alimentar um ódio assassino por Jacó. Jacó tem que ir embora. E Rebeca manda o seu filho favorito para a casa do seu irmão Labão e faz uma promessa a ele: vai, porque eu vou te fazer voltar de lá. E sabe o que acontece? Rebeca morre antes de ver o seu filho voltar. Ela não vê o seu predileto. Isaac, que o nome Isaac significa riso, nunca mais teve motivos para sorrir. Rebeca se torna uma mãe fracassada, desgostosa. Jacó aprende a ser enganador dentro de casa, começa a ser movido por uma vontade inflexível por enganar pessoas, mente, foge à sua identidade, se passa pelo seu irmão, blasfema contra Deus, dá um beijo de mentira no pai. Esaú cansa de ver os pais viverem uma coreografia espiritual, se afasta do evangelho, não quer saber de Deus, se casa com mulheres filisteias. E aquela família que tinha tudo para terminar muito bem, porque começou muito bem, não é capaz de retirar as pedras, não é capaz de dar passos que pudessem consolidar aquilo que Deus já tinha abençoado no início. Esaú despreza Deus, passa a desprezar as coisas de Deus, se torna totalmente profano, despreza o dom de Deus sobre a sua vida, porque nós deveríamos falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú, sabia disso? Era ele que estava na lista, era ele a quem Deus confiou o dom e o direito de servir a Deus e ser um patriarca. Mas Esaú fez totalmente o contrário. Só para você ter uma ideia de onde o nosso erro como casal pode alcançar. Esaú deu origem a um povo que chamou Edomitas. Você encontra essa história no livro do profeta Obadias. E esse povo, os Edomitas, foram os povos que, no decorrer dos séculos, geraram duas pessoas que foram importantes até o final da prisão de Cristo. Primeiro, Herodes. Herodes foi quem quis matar Jesus em Belém. E o filho dele, Herodes Antipas, foi o homem que ridiculariza Jesus no julgamento. Ambos eram edomitas, ou seja, descendentes de Esaú. O que eu estou te dizendo é que aquilo que falta quando nós não tememos a Deus para tomar decisões, quando nós não temos sabedoria na criação dos nossos filhos, quando a gente não investe na comunicação conjugal, quando a gente falha na transparência e entra o medo, a mentira e o egoísmo, é que nós não conseguimos mensurar as consequências disso nas gerações. Mas é certo que eu não vim aqui só para te apresentar uma história triste. E eu finalizo em 5 minutos, te dizendo como é que nós então, meros mortais, mas que servimos a esse Deus que continua sendo de aliança. Você pode dizer amém? Um Deus que está interessado na sua família. Um Deus que peleja pelo seu casamento. Um Deus que quer que você viva um casamento que dê glória a Ele, mas que te traga alegria. Que faça com que você seja feliz. Você que possa ter um casamento que espelhe a Deus e espalhe a Deus. Tem uma canção, e antes de falar da solução do problema, se você conhece esse coro, eu gostaria que você pegasse na mão do seu cônjuge e pedisse para o Senhor assim, ó: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Porque a casa que um dia te recebe, a sua casa, nunca mais saberá viver. Segurando a mão do seu cônjuge, mais uma vez diga isso: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E do meu coração, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia. Porque a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Querido, sabe qual é a diferença de casa para lar? Casa é uma construção de cimentos e tijolos. Mas lar
é uma construção de princípios e valores. Casa é um lugar onde a gente dorme, a gente come. Mas lar é um lugar para onde a gente quer voltar. Quem transforma a casa em lar é você, mulher. Quem transforma a casa em lar somos nós, mulheres. Não é assim que a palavra de Deus diz? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola, com a própria mão, a destrói. Biblicamente falando, nós só temos dois tipos de mulher. Ou nós somos a sábia que está construindo, ou nós somos a tola que está destruindo com as mãos. É certo que não há mágica, mas há uma direção. E é isso que eu quero falar com você nesses últimos 5 minutos. Ninguém está pronto para casar nunca. Quando nós vamos fazer casamentos, eu sempre gosto de dizer isso. No altar, eu falo fulano, o ciclano não está pronto. Ciclano, o fulano não está pronto. Ninguém nunca está pronto para casar, pelo simples fato de que casamento é construção. Diz comigo, construção. Construção é algo que nós vamos investindo dia após dia. E quero trazer aqui de uma forma muito veloz um paralelo entre a construção de uma casa, de um lar, e a construção que nós vemos. A primeira coisa que uma construção eficaz precisa é de uma edificação, ou seja, é de uma fundação, é de um solo, é de uma raiz, é de uma base. E a base de um casamento bem-sucedido não pode ser outra, senão Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho diz que há 2 tipos de homem. Um que constrói a casa na areia e vem os ventos e a tempestade, essa casa vai ruir. Mas o outro constrói a sua casa na rocha. E aí pode vir a tempestade, vem os ventos, mas eles não derrubam a casa. Ei, querido, essa casa que não pode ser derrubada, inevitavelmente, obrigatoriamente, estão construídas sobre a base que é Jesus de Nazaré. Não há outra. Não há autoajuda, não há disciplina psicológica, não há controle emocional, não há a técnica do coach, não há 1001 terapias familiares que podem sustentar uma casa sem ser a rocha que é Jesus Cristo. Pelo simples fato de que além da família ser plano dele, é isso que nos faz diferentes de todas as outras religiões. Sabe, todas as outras religiões e doutrinas, por mais que sejam direcionadas por pessoas que tiveram mentes brilhantes, grandes pensadores, gente que até falou coisa bonita, essas pessoas não estão aqui para auxiliá-los. Maomé está no túmulo, Confúcio está no túmulo. Se você for visitar o túmulo de Kardec, você vai encontrá-lo lá. E todos os outros pensadores, Buda está no túmulo. Mas o nosso Cristo, o Cristo que quer ser a base da sua casa, o Cristo sobre o qual você pode construir o seu casamento, ao 3º dia ressuscitou, e porque Ele vive, há esperança para a sua família. Quando nós viemos aqui falar, não é por palavra, não é por conhecimento, porque o que faz uma reunião como essa importante não é quem canta, é muito menos quem prega. O que faz uma reunião dessa importante e única, e que nenhuma outra doutrina pode oferecer aos seus seguidores, é que quando nós abrimos uma palavra aqui, nós abrimos uma palavra viva, inspirada por um Deus que fala. Nós temos a presença de um Jesus que ouve, que se faz presente no nosso meio, e é Ele quem precisa ser a base do seu lar. Onde você tem construído a sua casa, querido? Jesus é a base. Jesus precisa ser a base. E a nossa casa tem 4 paredes. Na verdade, teria muito mais, mas eu quero falar daquelas que são muito rapidamente mais importantes. A primeira parede para uma casa construída e edificada, para que nós não soframos as consequências de Isaac e Rebeca. A primeira parede é a parede da comunicação. Fala comigo, comunicação. Eu já te falei um pouco de comunicação, mas eu quero só te lembrar algo. Para que você se lembre, quando você precisar investir em comunicação, que isso pode começar hoje mesmo. Lá no Gênesis, quando o homem foi construir uma torre grande, chamada Torre de Babel, Deus olha lá de cima e fala, peraí, o homem está se achando, hein? Vou abortar esse projeto. E Deus confunde as línguas. Então um começa a falar alemão, outro espanhol, outro português, outro japonês, outro, enfim. E é óbvio que o projeto foi abortado, porque eles não se entendiam mais. Eu fico imaginando, nas minhas conjecturas, que um pedia cimento, o outro mandava areia. Um pedia cal, o outro mandava telha. E o projeto foi abortado. Satanás entendeu a lição.
quando ele quer destruir um relacionamento, ele começa tocando na comunicação. A comunicação é a primeira parede que faz de uma família subsistida na rocha. Invista na comunicação. Ouça o seu cônjuge. Olhe nos olhos. Faça dele o seu melhor amigo. Deixe as outras coisas para depois. Desligue o seu celular. Priorize o que é importante. Não sacrifique o urgente. Tudo isso começa no investimento na comunicação. A segunda parede que faz de um casamento fundamentado na rosa, a base é Jesus. A primeira parede é a comunicação. A segunda parede é vida financeira estável. Você pode dizer comigo, vida financeira estável? Eu te disse que problemas ligados a finanças são o terceiro maior motivo de divórcio no Brasil. Isso porque o dinheiro não é neutro. Ai, pastor, é sim. Se eu for bom com ele, é bom comigo. Querido, o dinheiro não é neutro. Sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que ela fala de salvação? Jesus dava tanta importância para o dinheiro que ele personifica o dinheiro. Ele dá para ele um nome, Mamon. Quando a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, ela não está falando de Deus e do diabo, ela está falando de Deus e do dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, querido, em mundo espiritual não adianta fazer campanha, fazer negócio, vai remar a ração, amarra o devorador, amarra o brigador. Só existe uma coisa que combate a sua quebra financeira e a minha também. Obediência, dízimos e ofertas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas você sabe disso, eu tenho certeza que o seu pastor já te explicou sobre isso. Ai, pastor, sabe o que é? A Bíblia fala que tem que dar com alegria. Eu não sinto alegria em dar. Querido, oferta, dízimo você pode vir trazer chorando mesmo, não tem problema nenhum. Traz chorando, lamenta, vem, mas vem. Porque dízimo é mandamento. Dízimo testa isso que você fala que é neutro. Deixa eu te explicar por que o dinheiro não é neutro, só para você entender como isso é simples e como ele não é neutro. Neutro é aquilo que tanto faz. Então, se eu estou andando numa rua e vejo um copo descartável, um guardanapo, aquilo é neutro para mim. Eu posso fingir que eu não estou vendo, eu chuto, eu posso amassar se eu for mais educado para jogar fora, eu posso rasgar, eu posso, enfim. Aquilo é neutro para mim. Mas se eu estou andando na rua e de repente eu vejo uma nota de R$100, ela não é tão neutra assim. Não tanto faz. Não é fingir que não viu, não dá. No máximo eu oscilo entre duas coisas. Pegar correndo e sair rápido para o dono não chegar. Ou pisar e ficar arrastando assim, até que chega um momento que eu possa pegar com mais segurança. Porque o dinheiro mexe com a coisa dentro da gente. A única pessoa que chegou até Jesus e saiu pior do que chegou foi o jovem rico. Lembra? A única. Porque ele era dono de muitas riquezas. Eu não precisava do dinheiro dele. Mas ele estava se achando demais. Senhor, isso eu já observo desde a minha infância. E Jesus faz a ressonância magnética na alma, que só ele tem competência para fazer. E vê que ali no coração daquele jovem o que mandava era o dinheiro. Então Jesus fala, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que o jovem saiu triste porque ele era dono de muitas posses. Ei, querido, como anda a organização financeira do seu lar? Depois que a gente se casa, não é só o nosso corpo que é do outro. Não tem mais o meu dinheiro, o seu dinheiro. Como é a relação com o dinheiro no seu lar? A segunda parede de uma casa construída na rocha. A base é Jesus, a primeira é a comunicação. A segunda é a vida financeira estável. Entender que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Entender que a minha vida deve ser direcionada pelo que a Bíblia diz. E não viver com usura. Não viver com a avareza. Avareza é ter dinheiro e não usufruir dele. Conhece alguém assim? Tem gente que pode atravessar o Atlântico com um sorrisal na mão, que o sorrisal não derrete. Tamanha incapacidade de usufruir daquilo que Deus já te deu. Vida financeira estável é a segunda parede. A terceira parede, para você viver um casamento eficaz, que cumpre o seu propósito de espelhar e espalhar Deus, da alegria de Deus, da glória dele e da sua felicidade, é investir na parede do romantismo. Fala comigo, romantismo. Sabe aquilo que a gente viveu quando a gente estava enamorado, na época do namoro, que todos nós tivemos? E que se a gente não cuidar, a rotina, o desgaste, o dia a dia, os problemas vão roubando. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso. E às vezes quando eu falo de romance, já vem na sua cabeça a sexualidade. A sexualidade é só uma parte disso. Quero fazer um parênteses aqui, só para falar uma coisa sobre sexualidade, que talvez você não esteja atento.
com relação a isso, nós também precisamos ter muito cuidado, porque homem e mulher têm relações sexuais por motivos diferentes. O homem faz para relaxar. A mulher tem que estar relaxada para fazer. Você entende a diferença? O homem teve um dia difícil, ele pensa, quando eu chegar lá em casa, eu vou relaxar. Se a mulher teve um dia difícil, a última coisa que ela pensa é isso. A mulher não consegue relaxar com o menino batendo na porta, com conta para pagar, sem saber como é resolver. Não dá conta. Eu me lembro uma vez aconselhando um casal, e a mulher me liga e fala, pastora, sabe o que é? O meu sogro faleceu. E eu falei, minha irmã, meus sentimentos, enfim. Ela, nossa, eu estou muito triste, a gente está vivendo um tempo muito complicado. Mas sabe o que é? Eu falei, não. Ela falou, é que meu marido acabou de sair do velório do pai, pastora, e queria ter relações sexuais comigo. Como assim, pastora? Eu não dou conta, eu estou chorando, meu sogro era um pai para mim. Eu falei, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, o pai que morreu foi o seu ou dele? E ela falou, foi o dele. Eu falei, então. Ela, então o quê? O que eu faço? Eu falei, faz. Porque na cabeça dele está doendo tanto que ele precisa relaxar. Você entende isso, minha irmã? Na cabeça dele o momento é tão tenso, é tão difícil, é tão duro, que ele precisa de um relaxamento. E tem mais, querido. 1 Coríntios 7. Quando Paulo fala, não vos priveis um ao outro em caso de mútuo consentimento, e não por um período longo, para Satanás não prove, e exceto para vos dedicais ao jejum e oração. E Paulo fala, porque agora você já não tem mais direito sobre o seu corpo, mas o seu cônjuge tem. A palavra grega que se encaixa no perfeita tradução para aquilo, é a palavra dívida. A ideia que Paulo imputa no texto, é que o sexo dentro do casamento é uma dívida. O que eu estou te dizendo é que você precisa ter cuidado, para o seu nome não ir para o Serasa espiritual. Casais que mantêm uma rotina sexual a contento são mais espirituais. Isso é sério. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Agora, querido, nem adianta pensar você varão, porque para a mulher a vida sexual começa de manhã. Não adianta nada você ser bruto o dia inteiro, tratar mal o dia inteiro, falar coisas duras o dia inteiro e à noite querer encostar o pé no pé. Não vai funcionar. Tem um livro muito bacana, escrito por um escritor norte-americano, que chama O Sexo Começa na Cozinha, um teólogo brilhante. E ele fala que o homem é fogão a gás, ou seja, é um botão pronto, a mulher é a lenha. Então eu preciso cortar a lenha, cuidar da lenha, afagar a lenha, preparar a lenha, para que então, no tempo oportuno, ela possa pegar fogo. Proteja o seu lar. A palavra de Deus diz que o leito dentro do casamento é sem mácula. Invista nos pequenos momentos de romance. Deixa os filhos com alguém, vai olhar nos olhos, segurar na mão, andar na praça, comer o bombom favorito. Manda uma mensagem de coração do longo do dia. Romantismo. A base é Jesus, comunicação, vida financeira estável, romantismo. E a última parede que sustenta a nossa casa é a parede do espírito de corpo. Diz comigo, espírito de corpo. Espírito de corpo é aquilo que nos lembra que nós somos família. Uma casa que não tem o entendimento de que todo mundo se importa. A ideia é, eu me importo, meu filho, o que você está precisando? Eu me importo, marido, eu posso orar com você. Esposa, eu estou vendo que você não está bem, eu me importo. Querido, na sua casa, vocês costumam se importar, ou mais do que isso. Os membros da sua família sabem que há pessoas ali que se importam com eles, isso é espírito de corpo. Isso é aquilo que nos une, aquilo que nos agrega, aquilo que faz com que o nosso lar seja o lugar melhor do mundo, independente se ele for mais simples, porque não resolve nada ter o melhor colchão e não ter sono, ter a melhor mansão e não ter paz, ter o melhor carro e não ter vontade para dirigi-lo. Ei, querido, espírito de corpo é aquilo que me faz entender que eu coloco as coisas na hierarquia de Deus, ou seja, eu me relaciono e amo pessoas enquanto eu uso coisas. Quando o espírito de corpo não reina sobre um lar, esse lar passa a ideia de que ali pessoas são usadas e coisas são amadas. Na sua casa, como está essa hierarquia, querido? Há espírito de corpo. O seu filho sabe que você se importa. Ele sabe que ele pode errar, porque eles têm para onde voltar. Marido, a sua esposa prefere você a qualquer amiga.
porque ela sabe que pode contar com você. Certa vez um marido deu um carro novo para a esposa, e ele fez muitas recomendações sobre esse carro. Cuidado, esse carro foi caro, então você não pode bater, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. E fez um monte de recomendações, um monte. E a mulher andava dura com aquilo, incomodada. E um dia aconteceu o inevitável, ela sofreu um acidente, bateu o carro. Ela ficou desesperada, pensou em não ligar para o esposo, em ligar para o seguro primeiro. E quando a polícia chega, ela abre o retrovisor para pegar o documento. E a hora que ela puxa o documento, ela tem uma surpresa. Era uma carta do marido. E o marido dizia assim: meu amor, em caso de acidente ou qualquer outra situação, me ligue em primeiro lugar, porque eu amo muito mais a você do que eu amo esse carro. E aquela mulher respira aliviada, porque ela tinha um entendimento de que mesmo que às vezes a atitude dele não pudesse dar a entender que ela era importante, ele se resguardou de deixar um lugar onde ele a lembrava de que ela era mais importante do que o carro que ele tinha dado a ela de presente. Jesus é a base, comunicação eficaz, vida financeira estável, espírito de corpo e respeito mútuo, romantismo, são paredes. E tudo isso coberto por um teto, que é a oração. De nada adianta ter paredes estáveis, de nada adianta até ter firmado a base que é Jesus, se não há um teto. O teto é o que protege, o teto é o que blinda, o teto é que não deixa a chuva entrar, o teto é o que não deixa a casa receber e ficar desprotegida. E o teto de uma família bem-sucedida é a oração. Qual foi a última vez que você orou junto com o seu cônjuge, querido? Sabia que Satanás não suporta uma oração em concordância? Sabia que quando nós oramos juntos, nós fazemos aquilo que só a oração é capaz de fazer. A oração, ela une a impotência humana com a onipotência divina. Quando eu oro, eu estou dizendo: Senhor, nós não podemos, mas o Senhor pode. É a oração que me dá condições de investir na comunicação, de criar um romantismo dentro da minha casa. É a oração que me dá sabedoria para mentorear filhos. É a oração que me ajuda a perseverar para que a estabilidade financeira chegue até o meu lar. É a oração que devolve o amor. Lembra do teatro aqui? Sabe o que é? Eu não amo mais. Mas nós sabemos que não é o amor que sustenta um casamento, é a aliança. É a concepção de que aquilo é eterno e de que não passa e de que há um compromisso firmado no Senhor. E é por isso que quando eu convido Jesus, o Senhor é a base da minha casa, o meu casamento existe para te exaltar. Sabe, vocês têm o hábito de orarem juntos em casa, querido. É necessário que cada um tenha o seu tempo de oração, porque um momento como esse aqui, por melhor que ele seja, os nossos congressos, os nossos eventos, eles são só sobremesa. O arroz com feijão é lá na sua casa, é no seu secreto. É no seu dobrar de joelhos. É chamar os seus filhos para verem você orar e também para orarem junto com você, entendendo que Deus responde. Desde que nós nos casamos, nós queríamos ter 3 filhos. Mas quando as 2 já estavam maiorzinhas, eu tive que esperar um tempo, porque o meu útero estava muito fino, segundo a médica, depois do meu segundo parto. E aí nós ficamos esperando um tempo para ter o 3º. E nós já tínhamos gerado isso no coração das crianças, né? De que nós queríamos um 3º filho. E um dia, num dos nossos cultos familiares, a minha filha mais velha falou: mamãe, porque ela tinha percebido que a gente estava um pouco meio relutante em ter o 3º filho, né? Parecia que a gente já estava... Sabe quando a vida já está entrando no eixo, os filhos já estão numa fase que não dependem mais, a gente já está podendo ter uma certa tranquilidade para viajar em família, e a gente estava pensando, será que a gente tem um 3º? E aí a minha filha mais velha falou assim: mamãe, eu quero orar hoje, porque eu quero pedir uma coisa para o Papai do Céu que só Ele pode dar. E ela orou, e para nossa surpresa, ela orou falando isso: Senhor, dá para a gente um irmão, a gente quer tanto um irmão, Senhor, põe um neném na barriga da nossa mãe, a gente quer um neném. E aí nós entendemos que o Senhor estava usando a boca dos nossos filhos para nos lembrar do que realmente importava. Então o Senhor nos deu então o nosso caçulinha, Paulo Pedro Neto. Mas aquilo trouxe uma lição para a minha vida, de que as minhas filhas tão pequenas já tinham entendido que existiam coisas que era só Deus quem pode fazer. Na sua casa, a oração é o elo
ela é o que liga, ela é importante. Jesus é a base. Comunicação, vida financeira estável, espírito de corpo, romantismo são paredes. E tudo isso coberto por um teto, que é a oração. Isaac e Rebeca começaram muito bem, mas terminaram mal, porque faltou prudência, faltou vigilância. Mas eu quero te dizer que o Deus do outra vez, o Deus do recomeço, está aqui. E assim como ninguém muda de uma casa quando há uma rachadura na parede, há um furo no teto, ou precisa trocar algo no piso, assim também é o nosso casamento. Às vezes, o que nós precisamos é reformar, é nos levantar para tirar pedras, é reparar a parede, é consertar a telha, é organizar de novamente o piso, mas continuar dentro dela, sabendo que esse é o maior plano de Deus para as nossas vidas. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu queria que você pegasse na mão do seu cônjuge aí e que vocês pudessem pensar juntos, por segundos, quais são as pedras que vocês precisam retirar? Quais são as pedras que insistem em permanecer e que muita gente já se machucou, já causou prejuízo? Talvez um filho que está passando um tempo desviado, talvez um amor que esfriou, talvez uma comunicação que foi embora. Quem sabe a falta de temor a Deus na tomada de decisões, e isso tem trazido consequências não muito satisfatórias para o seu lar. Eu não sei, mas certamente vocês sabem das consequências das pedras que ainda não foram retiradas. Mas eu quero te dizer que hoje é um dia em que o Senhor nos proporciona um tempo de retirar pedras, um tempo de recomeçar. E assim como na história que eu contei no início, de que havia um saco de ouro colado na pedra como recompensa, quando nós retiramos as pedras que nos impedem de viver uma vida que agrade a Deus e que nos traga felicidade, que espelhe e espalhe a Deus, uma vida que não busca só a pessoa certa, mas que me faz entender que eu preciso ser a pessoa certa no poder da perfeita, que é Cristo habitando em mim, eu começo a viver um tempo de colheitas. Querida, a ideia é muito simples. Se eu não gosto do que eu estou ouvindo, eu preciso mudar o que eu estou gritando. Se eu não gosto do que eu estou vendo hoje, eu preciso ressignificar aquilo que eu estou vendo, para que então o Senhor possa me auxiliar, me dar direções, me dar condições de construir da forma correta. Jesus como base, comunicação, vida financeira estável, romantismo, espírito de corpo, paredes, e tudo coberto por um teto que é a oração. Isso nos afasta da imprudência, da falta de transparência, da imprudência, da falta de comunicação e a falta de confiança. Isso nos afasta da falta de sabedoria para criar filhos. E isso nos afasta de não ter temor a Deus nas decisões. Vamos ser ministrados por uma canção. E em seguida nós queremos orar com você. Meu esposo e eu queremos orar. Enquanto isso, feche seus olhos. Feche seus olhos. Você já pode orar junto aí com o seu marido. Você não veio aqui participar de uma conferência porque não tinha outra coisa mais importante para fazer. Eu tenho certeza de que quando nós abrimos a palavra de Deus, ela fala conosco. A vida de Isaac e de Rebeca nos ensina tanto. E é tão lindo saber como Deus nos deixa saber que os grandes homens dele também tinham pés de barro. Ou seja, Deus sabe que nós vamos falhar. Mas Ele também espera que nós busquemos nele a forma de recomeçar. Então eu gostaria que nesse tempo que essa canção vai ser cantada, você e o seu cônjuge aí pudessem conversar baixinho, só vocês dois. Amanhã eu vou fazer uma dinâmica com vocês, nós vamos abordar outros assuntos, mas hoje eu gostaria que vocês fizessem essa rápida viagem dentro do relacionamento de vocês. Independente de quantos anos tenham de casados, do casal que vem menos tempo ao que tem mais tempo. Todos nós precisamos ver quais são as nossas pedras, como estão, quais são as ameaças que nos rodeiam. O que é aquilo que precisa fazer com que a gente saia da posição de inércia e ajamos, e que a gente haja de acordo com a vontade de Deus. Se você puder, converse aí baixinho com o seu cônjuge. Quais são as pedras? Daqui a pouco nós vamos orar. E é importante que essa oração seja dirigida por um casal em concordância, um casal que é uma só carne. Enquanto essa canção é ministrada, fique aí com o seu cônjuge, abrace ele, esquece quem está do lado. São vocês e o Senhor, vocês e o Senhor.
E Jesus está aqui, e Ele pode ressignificar, reorientar, recomeçar, devolver o amor, dar direção. Aproveite esses minutinhos aí para conversar um pouquinho com o seu cônjuge. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. É isso que nós viemos aqui pedir para o Senhor. Nela estarão reunidos adoradores. Você, o seu cônjuge, seus filhos, seus netos, sobrinhos, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Ó Senhor, nós viemos aqui para declarar isso. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres. Ei, mulher, você viverá para ver o seu filho voltar. Não acontecerá na sua vida como aconteceu na vida de Rebeca. Você viverá em nome de Jesus para ver o milagre no seu casamento, no seu relacionamento com a sua sogra, na vida dos seus filhos. Hey. Amor e vida, amor e vida. Peça isso. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Espírito Santo, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na nossa conjugalidade, Senhor. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Vamos pedir isso. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nós vamos encerrar esse tempo, mas eu gostaria que você abraçasse o seu cônjuge aí. E nós vamos praticar esse exercício de oração. Eu gostaria que você, marido, orasse pela sua esposa por alguns minutos. Eu vou dar o microfone para o meu esposo, ele vai orar por mim. Mas você é o teto, você é a segurança, você é a estabilidade. Eu gostaria que você ministrasse sobre a vida da sua esposa, clamasse pelo favor de Deus nas emoções dela, na autoestima dela, nos papéis que ela desempenha como mãe, como nora, como sogra, como amiga. Você tem autoridade sobre a vida dela. Vamos fazer isso? Vamos lá, marido, abre os seus lábios, libere, peça pela bênção de Deus na vida da sua esposa, na saúde física, emocional, espiritual. Peça para que o Senhor conserve no coração dela a obediência às Sagradas Escrituras. Vamos lá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, somos submissos à Sua palavra e ao poder do Espírito Santo. E sabemos, meu Deus, da importância do casamento. E sabemos, meu Deus, de como o inimigo tem tentado destruir aquilo que é o plano original de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui em casais. Nós estamos aqui unidos e fortalecidos na aliança de 3 dobras: homem, mulher e o Espírito Santo de Deus. Estamos debaixo da bênção de Deus. Estamos debaixo da aliança divina. E toda a autoridade foi dada a você, varão, para ser o sacerdote sobre o teu lar, para orar com a tua esposa, para ministrar sobre os teus filhos, para repreender as trevas contra a tua casa, pois tu és o valente, tu és o gigante, tu és o guerreiro, tu é quem deve orar, tu é quem deve repreender, tu é quem deve interceder. Ei, xarabassore caramanai. Existe autoridade na tua vida. É você, varão, homem de fé.
Homem segundo o coração de Deus, que tem toda a autoridade para repreender as trevas com o teu lar, para barrar Satanás na porta de entrada e não deixar que ele entre. Ei, em nome de Jesus, seja espiritual agora e comece a orar. Comece a proteger, abrace a sua esposa, traga ela contra teu peito agora. E agora posicione no mundo espiritual e diga isso: eu sou o sacerdote do meu lar, Senhor. Eu sou responsável pela espiritualidade da minha casa. Eu sou responsável pelo coração feliz e o rosto aformoseado da minha esposa. Sou eu que sou responsável. Ei, para que meus filhos caminhando com o Senhor. Ei, mulher de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Você é a adjuntora leal, você é a intercessora, você é o coração da casa, você é a mulher sábia, você que foi chamada pelo Eterno para guardar o teu casamento e colocar ele firme na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, comece agora a interceder pelo teu marido, interceder pela tua casa, pelo teu lar, pelos teus filhos. Em nome de Jesus, com toda a força do Espírito Santo que encontra em você agora, comece a orar. Ei, o lar muda quando a esposa começa a orar. Os filhos mudam quando a esposa começa a orar. O marido muda quando a mulher começa a orar, clamar e declarar. Porque esse é o seu papel, de ser vida. De ser vida na vida do teu esposo, de ser vida na vida dos teus filhos, de ser vida na vida da igreja. Você é o coração que pulsa, mulher. Em nome de Jesus Cristo, deixa Deus liberar através da tua intercessão agora rios de água viva. Deixa Deus liberar através da tua intercessão agora bálsamo. Deixa Deus liberar através da tua intercessão agora remédio espiritual poderoso na vida do teu marido. Ei, xaramassore caramassore alamanai. Em nome de Jesus, família que ora permanece de pé. Família que ora permanece unida. Família que ora enfrenta melhor os obstáculos do dia a dia, os obstáculos existenciais. Em nome de Jesus, ainda mais um pouco, alguns segundos. Deixa Deus te usar agora neste relacionamento. Deixa que a palavra encontre eco no teu coração. Deixe que a palavra encontre eco nas suas reflexões agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o casamento é plano de Deus. Nós cremos, meu Deus, que nós podemos mais e melhor quando nós estamos concentrados em família, quando oramos em família, quando intercedemos em família. Meu Deus, em nome de Jesus, a primeira igreja é o casamento, é os filhos, é a família nuclear. Deus, ouça a oração dos teus filhos. Deus, ouça a oração das tuas filhas. Deus, ouça a oração deste casal agora. Meu Deus, que os céus sejam estartados, que o mundo espiritual seja estartado agora, e que haja agora em nome de Jesus Cristo um mover espiritual. Que haja em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, um sentimento de vitória sobre os problemas, dificuldades. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que o plano espiritual se cumpra no plano material agora. Que a vontade de Deus se cumpra também, meu Deus, no querer e no efetuar do homem agora. Espírito Santo de Deus, a obra é tua, Senhor. A igreja é tua, Senhor. Os casamentos são seus, Senhor. Meu Pai, este estado te pertence, meu Pai. Blumenau pertence ao Senhor Jesus. E aqui é um lugar de casamentos felizes. Aqui é um lugar onde o lar é feliz, aonde as casas são consolidadas, e aonde o teu Santo Espírito tem as portas abertas para entrar e trabalhar e mover as águas. Oramos no nome santo de Jesus o Cristo. Aleluia. Glória a Deus e amém.